Aí não dá, cara. Aí não tem condição. É exatamente aquilo que não é para ser praticado pelo ser humano, é exatamente isso que a geração pós-moderna tem praticado. E não tem para onde correr. Vão todos adoecerem da alma. Vão todos adoecerem emocionalmente, psicologicamente. Vai todo mundo se arrebentar. Isso já foi trabalhado, já foi estudado exaustivamente pelos filósofos gregos há mais de 3.000 anos atrás. Essas coisas estão na Bíblia registrada. O que muitos estão fazendo hoje, quem está sendo salvo hoje pela psicologia, hoje são os psicólogos que estão salvando muita gente aí, desses calabouços, desses cárceres da alma. Só que essa psicologia aí, você já encontrava ela há mais de 3.000 anos atrás, nos gregos, lá na filosofia, lá na Grécia Antiga. A filosofia já pregava isso. Os estoicos já pregavam isso. Sócrates já pregava isso. O modo de se viver, a forma como você vive com as pessoas, o resultado vai ser aquilo que você dá para as pessoas. Na Bíblia você encontra a filosofia de Cristo, ele falando: assim como você quer que os homens tratem você, trate você primeiro a eles. Então, é aquilo que eu dou, eu vou receber. Isso não é para religioso, isso não é para cristão, isso não é para ateu, isso é para o ser humano, está todo mundo debaixo dessas leis aí. A questão é que os caras não acreditam. Então, hoje a pós-modernidade, ela acabou configurando uma nova forma de viver. Eles inventaram um novo caminho e acham que vai dar certo. Quer dizer, jogaram fora toda a tradição filosófica, toda a tradição cristã, religiosa, tudo aquilo que foi deixado para a gente viver uma vida bacana. Essa galera aí jogou fora e está achando que vai ter saúde mental. Não vai, meu irmão. Vai para o antidepressivo mesmo. Vai tomar pau mesmo. Não tem para onde correr. Me desculpa a sinceridade, me desculpa a radicalidade das minhas palavras, mas vai tomar pau mesmo. É impossível querer viver dessa forma e ter paz de espírito. É impossível viver dessa forma e ter paz na alma. Tem que jogar fora. Tem que se desapegar de todo esse lixo emocional, psíquico. Tem que perdoar mesmo. Está lá na Bíblia há mais de 2.000 anos atrás. Tem que perdoar. Se eu quero receber perdão de Deus, se eu quero paz na minha alma, eu acho muito lindo uma recomendação do apóstolo Pedro. Ele cita um texto e ele diz assim: revestivos de humildade, sabe? Revestivos de humildade, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Sabe o que acontece? Quando o ser humano, um ser narcisista, toma a decisão de se ensoberbecer, de ser arrogante para com as pessoas, de pisar em cima de pessoas por causa da posição, olha a visão do cara, olha a visão limitada, olha a visão míope do indivíduo. Ele pisa em cima do ser humano, que eles são todos iguais, nós somos todos iguais. Ele pisa em cima de outro ser humano porque ele se julga melhor, a cabeça dele é o que dá para interpretar, né? A mente do indivíduo assim. Esse pessoal pequeno, essa gente medíocre, a mente dele não dá para ir além disso, tá entendendo? Então eles acabam olhando para o indivíduo e pisando no indivíduo por causa da posição social dele, por causa da cor dos olhos dele, por causa do estudo, da formação, por causa da namorada, do carro, etc, etc. É uma porcaria. E essa galera aí que faz isso, mal se sabe, né? Que são prisioneiros, vivem em um cárcere. Lembra lá da caverna de Platão? Os prisioneiros? Pois é essa galerinha aí. Eles não estão entendendo que essa forma de viver aí é ilusória. Eles são narcisistas. Na psicanálise é muito tratado, né, o transtorno de personalidade narcisista. Então, as redes sociais, a pós-modernidade, a forma de viver atual, do homem atual, ela dá para isso. Não tem para onde correr, vai cair nessa configuração aí. Há um condicionamento da mentalidade pós-moderna para ser um narcisista de carteirinha. E todo ser narcisista é um ser que tem miopia. Não consegue discernir, não consegue enxergar, não consegue interpretar a realidade. O conhece-te a ti mesmo não existe. Isso você encontra também nas cartas do apóstolo Paulo. Na grande carta da ceia, Paulo diz assim: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Está aí uma coisa que não acontece nessa pós-modernidade, nessa geração atual. Tão tecnológica, tão cheia de aparatos e atrativos, mas tão cega de si mesmo. O cara que não se conhece está se auto-boicotando. Uma hora vai quebrar a cara, uma hora vai arrebentar todo. Então, é preciso. Temos que entender uma coisa, gente.
A gente não está aqui na Terra para ser feliz. Antes de qualquer coisa, a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para transcender. A gente vê aqui, a gente chega aqui, o ser mais ignorante, mais idiotado, mais estúpido possível. E a gente tem a oportunidade de ser transformado, de ser lapidado. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, meu irmão. É muito difícil você aprender a transcender, a evoluir. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de amor. A única coisa que faz o ser humano transcender, evoluir e além de si mesmo é o amor. Então é muito difícil a gente desenvolver amor dentro de nós mesmos quando você percebe que à sua volta está cheio de gente querendo puxar o seu tapete, está cheio de gente fingindo que são seus amigos, suas amigas, que dão tapinha na sua costa, mas na verdade quer o seu namorado, quer a sua namorada, quer o emprego que você tem, quer a posição social que você ocupou, que ralou com tanto sacrifício, e agora essas pessoas estão te cercando, entendeu? É muito difícil. Então, mas quando você consegue entregar cada uma dessas pessoas a Deus e dizer: Senhor, cuida deles. Eles são meus inimigos, mas eles fingem que são meus amigos. Quando você consegue orar para que esses seres pejorativos, esses seres pequeninos, esses seres medíocres, quando a gente consegue entregar cada uma dessas pessoas em Deus, quer dizer, eu estou colocando essa pessoa no melhor lugar possível. Eu estou apresentando através da minha pequena fé, através da minha pequena oração, um camarada que quer acabar com a minha vida, quer acabar com a minha família. Eu estou entregando essa pessoa a melhor pessoa possível do mundo, do universo, entendeu? Eu estou fazendo o melhor por essa pessoa quando eu entrego ele em oração. Quando eu não uso a lei ou qualquer justificativa, a minha razão, meus direitos para ferrar com esse cara, eu entrego ele em Deus. Ou seja, eu estou praticando aquilo que Jesus falou lá há mais de 2000 anos atrás. Orai pelos vossos inimigos. Bendigam aqueles que falam mal de você. É muito difícil, cara. Somente o Espírito de Deus descendo nesse corpo físico, pecador que é o nosso, e essa é a maior capacidade de espiritualidade nessa vida, é você se auto-reconhecer como tal. Como um ser medíocre, pequenino, inferior, que precisa de um Deus grande, poderoso, que tem todo o poder do universo. Então, essa é a maior espiritualidade de um ser humano. Ele se reconhecer o tempo todo. É nisso que consiste a grandeza do homem. É em ter capacidade de analisar a si mesmo e se reconhecer pequeno. E esse camarada nunca vai tomar a decisão de pisar em ninguém, de humilhar ninguém. Agora, olha só a configuração pós-moderna. Está cheio de deuses aí. Parece a Grécia Antiga. Tem Deus tudo quanto é lado. Os deuses do Olimpo tomaram a forma da terra. Tomaram de conta da terra. Não tem mais seres humanos, possui deuses agora. Afrodite, Poseidon, Hades, está todo mundo aí, está cheio de Deus. Todo mundo jogando ferro, jogando poder, jogando suas magias nas pessoas. Quer dizer, ninguém suporta mais, meu irmão. A terra foi povoada de pseudos deuses. Os camaradas se sentem os verdadeiros deuses do Olimpo, entendeu? Então essa geração, ela tem tudo para se autodestruir rapidamente. Porque essa configuração narcisista é aquela que ninguém consegue falar nada. Ninguém se entende, parece o povo lá de Babel. Então é o que está acontecendo agora. Por que está esse excesso de depressão, de ansiedade, de distúrbio bipolar, de transtorno de personalidade narcisista, etc. Por quê? Pelo amor de Deus, abre os teus olhos, olha em volta, cara. Não tem como viver da forma que essa galera escolheu viver. Os pais dessa geração aí é o YouTube, entendeu? Os pais dessa geração aí é o Google. São os idiotas que estão aí nas redes sociais colocando todo santo dia aí lixo na cabeça dessa garotada fraca que não tem um livro, não consegue ler um livro para ter uma opinião própria. Eles aceitam aquilo que é colocado aí, as luzes de neon, aquilo que chama a atenção deles. Todo narcisista, como é um ser de ilusão, toda vez que tem uma mensagem, você é o cara, você é o tal, vai dar tudo certo, você é perfeito, você é maravilhosa. É essa mensagem que eles acatam para eles. Aí vem as fotos, aí o transtorno é condicionado cada vez mais. Daqui a pouco, a pessoa morre afogada, como aconteceu no mito de Narciso. A pessoa se afoga na própria imagem. Ele se apaixona pela própria autoimagem. Você já pensou isso? Tem algo mais ridículo do que isso? A gente não se autoanalisar? Eu acho muito lindo a fala do profeta Isaías,
Tem um texto lá que Isaías bota para arrebentar. Sabe aqueles religiosos que gostam de arrotar a santidade? Pois é. Isaías chega um momento que ele diz assim, mas todos nós, ele se coloca no meio, que ele não era burro não. Ele diz assim, mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, né, as nossas boas obras, aquilo que a gente acha que a gente está abafando, Deus enxerga como trapo da imundície. Sabe o que é trapo da imundície, meu amigo? Eram os panos, os tecidos que as mulheres usavam naqueles tempos. Naquela época não havia absorvente como tem hoje, né, coisa chique, bacana. Naquele tempo as mulheres usavam, eram panos dobrados. Dobrava-se pano e colocava, né, na região, lá na genitália da mulher lá, para absorver o sangue menstrual. Isaías está dizendo, o que você acha que é justiça diante de Deus é absorvente, é trapo da imundície. Não é absorvente novo não, é usado. Então toda vez que um ser humano se orgulha, se ensoberbece, se exalta, acha que é alguma coisa, aquele que tem todo o poder, o Criador de tudo, ele olha lá de cima e vê uma ameba se exaltando. Quando ele enxerga a ameba falando, ele vê o famoso trapo da imundície. Então essa geração está cega. Ela ficou cega, embriagada pelo seu próprio narcisismo. Isso tudo é profético, meu irmão. Isso tudo foi falado que aconteceria e está acontecendo aqui agora. Entendeu? Então ninguém suporta mais ninguém. As pessoas se esqueceram quem eles são. Pó e cinza, né? Então, na cabeça de um narcisista, basta ele vestir uma camisa nova para ele ficar achando que ele é o cara. Basta ele ganhar um novo emprego, basta ele passar um concurso, basta ele ser promovido a uma direção, a uma categoria maior do que ele estava. Basta isso para ele passar a não enxergar mais as pessoas como tal, como ser humano que são. Às vezes nem a família reconhece mais essas pessoas. E é nessa hora que o casamento acaba, é nessa hora que a família acaba, e o comportamento dele vai passar a deseducar os seus filhos, a sua geração, a sua prole, e ele vai passar a adoecer pessoas no seu trabalho, pessoas na sua casa com um comportamento arrogante, soberbo. Por isso é que Deus ele resiste gente assim. Mas Deus, ele dá graça a pessoas humildes, simples. E esse padrão de simplicidade foi demonstrado na prática pelo próprio Cristo quando esteve na Terra. Ele veio mostrar o verdadeiro exemplo do que significa realmente ter saúde mental. É ser uma pessoa simples, humilde de espírito, porque humilde, antes de mais nada, meu querido, é alguém ensinável. Humilde aprende. Aprende com os mais velhos, aprende com o sábio, aprende com as próprias burrices, com os próprios erros da vida, porque a gente tem que aprender sempre. Esse é o nosso legado. A gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Então está aqui, meu querido, para a gente evoluir, para a gente transcender. Quando você tomar a decisão de crescer, de dizer como Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas quando eu cheguei a virar homem, eu desisti das coisas de menino. Eu assumo. Agora eu respondo pelos meus erros. Eu estou aqui para crescer. E é no processo do teu crescimento que você vai encontrar a tão sonhada e desejada felicidade. Você vai se sentir completo. É isso que o cosmos, ele espera da gente. É isso que o universo, o mundo, Deus espera do ser humano. O cosmos, meu querido, para me finalizar minha fala aqui, o cosmos ele não é confusão, caos, como muitos imaginam. O cosmos é ordem. Há uma ordem no universo. Os gregos já trabalhavam isso lá atrás. O próprio Cristo fala sobre isso. Então, a gente está aqui para cumprir uma ordem. Existem princípios e valores que têm que ser cumpridos. E se a gente não fizer, a gente vai ser cortado do jogo. A gente vai ser banido desse negócio aí. Então, essa geração, ela tem tudo para ser cortada do jogo antes da hora. Porque não estão obedecendo, não estão respondendo àquilo que nos foi mandado a fazer. Princípios e valores, ordem, hierarquias devem ser cumpridos. Existe uma ordem no universo. Existe uma ordem na vida para ser cumprida e essa galera não quer. Então vão sofrer, vão adoecer, vão botar culpa no governo, vão botar culpa no pai e na mãe, vão botar culpa em Deus, vão amaldiçoar a própria existência. Tudo porque não querem usar uma coisa chamada cérebro, meu irmão. A consciência, a intelectualidade que Deus deu para cada um de nós. Eles não querem usar, não querem ralar, não querem sofrer, vão apanhar. Então, eu deixo aqui a minha recomendação. Então, seja inteligente.
Entenda que existem leis, assim como tem a lei da gravidade, existem leis espirituais que controlam, que ordenam a vida e ninguém foge disso. E se tentar fugir, está vivendo fora da realidade. Vai apanhar muito e vai sofrer. Então Deus abençoe teu coração, que você seja inteligente. Acorda, meu irmão. Dá um saculejo em você mesmo. Acorda, reage para a vida. Porque do contrário, você vai ser apenas um memorial na cabeça de alguém que ainda te ama. Uma foto estampada na parede. Prolonga os teus dias nessa terra e começa obedecendo teu pai e tua mãe e pega os conselhos dele como se fosse o próprio Deus falando, porque é uma das formas que Deus usa para falar com os seres humanos. É usando as palavras de papai e mamãe que têm autoridade sobre a vida dessa garotada aí, mas que não querem. Deus abençoe você. Fiquem com Deus.